Olá pessoal, bom dia a todos. O que estão vendo este canal pela primeira vez, eu me apresento. Eu sou o professor Vieira. Este é o canal Antônio Vieira, que tem como propósito colaborar com a educação e com a formação profissional de engenheiros e topógrafos e de todos aqueles que tenham a topografia como uma disciplina de seus currículos ou interajam com ela em suas profissões. Na aula de hoje, vamos continuar a falar sobre essa questão de aproximações dos números, assim, de algarismos significativos, porque isso é muito importante, e também enfatizar a questão de planejamento e de reconhecimento das estruturas topográficas, dos métodos topográficos que vão ser usados para um determinado serviço, para uma determinada obra. E eu quero que vocês saibam que a maior arma que vocês terão será a boa formação profissional de vocês. Não adianta ter uma máquina calculadora que calcule com 14 algarismos, com softwares potentes, se vocês não souberem o que está sendo feito e não dominarem esse processo. Então, nesta aula de hoje, o tema será esse: ângulos pequenos são perigosos. Então, nessa capa, nós estamos vendo que um rio vai ser atravessado por uma ponte e vai se fazer um triângulo para apoiar o levantamento e a implantação dos pilares dessa ponte. E esse triângulo é um triângulo assim que tem uma certa particularidade. Um de seus lados é pequeno e a ponte vai ter 500 metros de comprimento. Isso vai acarretar com que um dos ângulos lá no vértice seja muito pequeno. Isso causa dificuldades que poderão interferir lá na locação dos pilares futuramente. Então vamos comentar calmamente essa aula para melhorar o entendimento sobre esse assunto. Então, qual é o perigo dos ângulos pequenos? Bom, o principal perigo é a propagação do erro ao se resolver o triângulo pela trigonometria, né? Esse erro na medida do ângulo, ele vai se propagar para o valor da função trigonométrica que estará sendo usada ali. No caso do triângulo, vai se aplicar a lei dos senos, vai ser, no caso, a função seno é que vai sofrer o impacto desse ângulo pequeno, que nós vamos analisar nesta aula de hoje, como esse impacto se dá. E o tamanho desse erro, como seria detectado, né? Se nós medirmos um ângulo uma única vez, o valor do erro desse ângulo será estimado ali na menor divisão da escala, né? Pela menor divisão da escala vai ser o erro, né? No caso do transferidor, do teodolito, vimos isso na aula passada. E se esse ângulo for medido muitas vezes, várias vezes, quer dizer, N vezes, o seu erro é o erro da média aritmética dos valores medidos, que é dado por essa expressão. O desvio padrão da média, né, o sigma m, é igual a uma fração em que no numerador tem o desvio padrão da série, daquela série de ângulos medidos, e no denominador a raiz quadrada dessa quantidade de vezes que o ângulo foi medido. Então isso vai dar, então, o tamanho do erro. Vamos falar sobre a incerteza da função seno em função do tamanho do erro. Por exemplo, mediu-se um ângulo x várias vezes, sendo sua média e desvio padrão da média dada abaixo. Calcule o valor de y igual a seno x e expresse o resultado com a correta quantidade de algarismos significativos.
aqueles que são sãos. Então o ângulo, a média do ângulo medido é essa aí, 10 graus, 26 minutos, 32 segundos, e o erro médio desse valor, que é essa média, são 2 segundos. Vamos analisar então essa incerteza da função seno por dois métodos. Esse método 1, que vai ser assim um método mais natural, calculando o erro absoluto da função para a variação do ângulo. Esse ângulo está variando, não? Esse ângulo é 10 graus, 26 minutos e 32 segundos, 2 segundos para cima e 2 segundos para baixo. Essa é a variação do ângulo. Então, 2 segundos para baixo, ele vai ser 10 graus, 26 minutos e 30 segundos, e 2 segundos para cima, ele vai ser 10 graus, 26 minutos e 34 segundos. A variação do seno, quer dizer, calculando-se o seno desses dois valores, nós teremos então que o valor do seno, que é esse y, vai ser dado por esse intervalo também. O seno do ângulo do limite inferior e o seno do ângulo do limite superior, né? Bom, então o seno desse limite inferior, de 10 graus, 26 minutos e 30 segundos, está aí dado por uma maquininha de calcular qualquer, 0,181234,370. E o seno do ângulo no limite superior, 10 graus, 26 minutos e 34 segundos, é esse, 0,181253,442. Então, esse é como o y está variando, né, o seno. Então, a variação desse y, quer dizer, o ΔY, será a diferença desses dois, 0,181 e tal, menos, quer dizer, o limite superior menos o limite inferior. Essa diferença vale 1,9, botei em notação científica, vezes 10 a menos 5. Esse 10 a menos 5, essa notação científica é boa, porque essa potência de 10, esse menos 5, ele já diz que a variação do ΔY, do seno, é 1,9 unidades da quinta casa decimal. Esse menos 5 quer dizer que está na quinta casa decimal a variação desse seno. Então, essa quinta casa decimal ela é aproximada. Então, não podemos botar o seno com essas casas todas que a máquina deu. Nós vamos, então, aproximar aqui na quinta casa, 1,181, que é a média, né? Temos a média, isso aqui é o valor da média, aproximada aqui na quinta casa. A partir da quinta casa, já não tem valor nenhum, já é lixo. Então, vamos ver então agora o comportamento dessa função seno, se o ângulo medido não fosse assim dessa ordem de 10 graus, fosse um ângulo grande, 80 graus, 26 minutos e 32 segundos, com a mesma incerteza de 2 segundos, nessa média do ângulo. Então, o seno do limite inferior, né, desse 80 graus, 26 minutos e 30 segundos, que eu tirei os 2 segundos, é esse aí, 0,986, 117,054. E o seno do ângulo lá na variação superior, que vai ser os 34 segundos, né, 0,986, 122,34. Da mesma forma, vamos ver então a variação do y, a variação desse seno. Subtraindo-se o maior do menor, nós estamos vendo que a variação a diferença deu 3,2 vezes 10 a menos 6. Então, reparem que esse menos 6 indica que a aproximação agora foi para a sexta casa decimal. Então, reparem que no ângulo pequeno, a incerteza da função seno é maior. Só dá para expressar com 5 casas decimais. Aqui, quando o ângulo é maior, né, no caso aqui lá para 80 graus,
a incerteza da função já fica menor. Ela já pode ser expressa com mais casas decimais. Então, a função seno tem maior precisão, quer dizer, menor incerteza, para ângulos grandes. Então, aqui, para essa média aqui, 80 graus fosse medida, 26,32, com aquele erro da média, mais ou menos 2 segundos, então já teria 6 casas decimais. Ganhamos um algarismo significativo. Então, reparem que o ângulo pequeno, ele é perigoso. Temos que tomar cuidado com ele. O método 2 já é pela taxa de variação da função. Esse método 1 foi o método natural, sem usar análise matemática. Esse aqui já vai usar a derivada. Então, nós temos aqui a função seno, e a função seno nós temos aqui, eu botei aqui um valor x1, que é um ângulo pequeno aqui, né? Essa função está desenhada aqui pertinho da origem, esse ângulo 1, como se fosse aquele 10 graus, e um x1, né? Uma abscissa x1, né? E um ângulo, né, x2, aqui mais afastadas, até perto aqui do π sobre 2, lá direitinho, né? Aqui ainda não, eu aqui ainda quero mostrar a vocês um acréscimo infinitesimal a esse valor x1, para nós vermos como é que se dá a variação da função seno. Então, vamos imaginar um ângulo x1 e um incremento a esse ângulo x1 num ΔX. Então, esse ângulo x2 é x1 mais um ΔX, é um infinitésimo aqui, um valor muito pequeno. Então, para esse x1, temos esse valor da função seno, né? f de x1. E para esse x2 vai ter o f de x2. E nós estamos vendo aqui essa reta tangente aqui, a função, a curva, tirada aqui no ponto x1. Essa reta forma um ângulo com o eixo do x, é a declividade da reta tangente. Essa reta tangente, a declividade dela, né, é numericamente igual à derivada da função. Reparem o seguinte, esse ΔY, que é essa diferença aqui, dada aqui pela diferença de f de x2 menos f de x1 por ΔX, vai nos dar essa razão incremental. E fazendo esse limite do ΔY sobre ΔX, quando o ΔX, esse ΔX, tende para zero, então nós vamos ficar aqui com a reta tangente exatamente no ponto x1, que antes ela era secante, estava cortando o ponto 1 e 2. Então, esse limite, quando o ΔX tende a zero, que é representado assim, dy dx, é a derivada da função, essa na notação de Leibniz e com uma linha aqui na notação de Newton, né? Então, a taxa de variação de uma função, no caso aqui da função seno, vai ser a derivada da função seno. E a derivada da função seno, a sua taxa de variação, é o cosseno. Então, o cosseno, o valor do cosseno, ele mede a taxa de variação do seno, o quão rápido a função seno varia naquele valor de x. É isso que está representado aqui. Então, nós temos aqui agora já dois valores. Então, por exemplo, esse x aqui perto da origem, o cosseno aqui, o cosseno de 10 graus, que é a taxa de variação da função aqui pertinho da origem, vale esse valor, o cosseno de 10 graus, que a taxa de variação é a derivada da função seno, que é o cosseno. Isso quer dizer o seguinte, uma variação aqui dessa reta tangente, variando aqui essa reta tangente de um valor aqui, como nós vimos lá, aqueles 2 segundos, vai dar uma variação grande aqui no valor do seno,
Que reparem que a função seno aqui, perto da origem, tem um declive bem forte. Então, qualquer variação aqui vai dar uma imagem aqui na variação do seno muito forte, nós vimos lá. Já aqui para 80 graus, já na parte grande, reparem que a função seno ela já é mais suave. Então, para um erro aqui, uma variaçãozinha como vimos lá, de 2 segundos, essa tangente aqui, no ponto de 80 graus, para variação de 2 segundos, vai ter um reflexo pequeno aqui no eixo das ordenadas. Como a gente viu lá, varia pouco. Então aqui quase não varia, tanto é que podia representar 6 decimais, a gente viu lá naquele método 1, e aqui só com 5, porque ela varia muito. Então isso já que estamos vendo. Então, se nós quisermos analisar a taxa de variação de uma função num determinado ponto, quer dizer, saber se aquela função tem uma variação forte, com um incremento da variável, com uma incerteza daquela variável, é só derivar aquela função e achar o valor numérico da derivada naquele ponto. Aí, pelo tamanho da derivada, já vai se ver o quanto essa função varia. Nós vamos ver aplicações disso na próxima aula para ficar mais claro. Mas, por enquanto, vocês notem esse daí, peguem esse conceito, que a taxa de variação de uma função, quer dizer, o quanto essa função varia com pequenas variações da variável, é dada pela derivada dessa função naquele ponto. Então, concluir aqui, a taxa de variação para ângulos pequenos é maior do que para ângulos grandes. Aqui a gente vê aqui uma variaçãozinha pequena, essa tangente aqui vai variar muito mais do que essa. O valor do cosseno vai variar mais. Vamos ver algumas considerações sobre alguns métodos topográficos. Então, reparem aqui para uma ponte. Então, às vezes, para uma ponte, faz-se um triângulo para apoiar o levantamento e a locação dessa ponte, e esse ângulo aqui, por exemplo, esse ângulo beta, é muito pequeno. Então, isso daí vai dar um problema, vai ser assim, problemático, né? Um pequeno erro aqui na medida desse ângulo dá uma variação no seno muito grande. Então, quando fosse calcular esse triângulo pela lei dos senos, esse ângulo aqui, esse seno desse ângulo, é o que vai comandar. Ele vai, assim, estragar o comprimento de todos os outros. Então, esses ângulos maiores aqui, eles vão dar um seno com uma precisão maior do que esse pequeno. E eu agora vou fazer aqui uma pergunta para vocês, que eu lembrei agora, é o seguinte: se no reconhecimento, isso deve ser evitado, né? Botar esse ângulo pequeno. Mas se for impossível, se esse ângulo pequeno não for possível que se evite, o erro dele, a incerteza desse ângulo tem que ser menor do que a incerteza desses. Quer dizer, se esses daqui, por exemplo, o alfa e o gama, tiverem uma incerteza de 2 segundos, esse beta tem que ter uma incerteza menor do que 2 segundos. Então, olha só que probleminha interessante. Para que o seno desse ângulo, o seno do ângulo beta, fique com a quantidade de casas decimais, então, a mesma quantidade de casas precisas quanto esses senos de alfa e beta, qual deve ser a incerteza desse ângulo beta? Vai ser menor, Marcos. Quanto menor? Se vocês quiserem um probleminha desse, que eu faça uma resolução dessa, deixem aí
nos comentários, para a gente saber, para relacionar o valor dessa incerteza desse ângulo beta, para que o seno de beta fique tão preciso quanto o seno desses ângulos alfa e gama, sendo alfa e gama medidos com uma precisão menor do que ele. Deixem aí nos comentários. Então vamos ver mais uma... Essa aqui é a conclusão, né? Se beta for da ordem de 10 graus, ele vai ter que ser medido com maior precisão do que esses, para manter a mesma quantidade de algarismos significativos no seno, para não estragar o trabalho. Outra aqui, devemos evitar ângulos maiores que 150 graus ou menores que 130, né? Porque o seno de ângulos de 150 é igual ao seno de 30, né? A soma dos dois dá 180. Então deve-se evitar ângulos maiores que 180 ou menores que 30. Isso daí, nas interseções avante, interseções a ré, quem trabalha em topografia já deve ter lido em trabalhos aí, em manuais técnicos, que deve-se evitar ângulos menores do que esse, né? Agora, para garantir que esses ângulos dos métodos topográficos não sejam assim pequenos, isso é feito no reconhecimento. Então vamos supor que nós quiséssemos determinar, né, esse ponto P por uma interseção avante. Então lá no reconhecimento, no terreno, né, no planejamento, no reconhecimento, nós já vamos escolher a posição dos pontos PN e P1 de tal maneira que esse ângulo gama aqui, no ponto P a determinar, não fique pequeno. O ideal, ele tem que ficar maior que 30 graus para ter uma precisão adequada. Ele ficando pequeno vai dar uma incerteza grande na determinação desse ponto P. Não adianta achar que vai ter uma máquina, eu tenho uma máquina eletrônica que calcula com 12 decimais. Não adianta, porque esse ângulo sendo pequeno, a partir de uma certa decimal ali, o seno já está bichado. Então tem que se evitar isso, e isso é feito no planejamento e no reconhecimento. Então isso aqui seria uma interseção avante nessa figura aqui, ó, com esse ângulo gama medido, onde esse ponto P foi ocupado. Aí a gente usa uma convenção de todos os lados serem feitos continuamente. E essa interseção avante aqui, para determinar esse ponto N, esse ângulo N aqui, ele não foi medido. Então coloca-se esses lados aqui tracejados para o ponto N. Isso aí é um método de interseção avante. Mas no reconhecimento e no planejamento, deve-se escolher a posição desses pontos A e B de tal maneira que acarrete uma figura com uma geometria favorável. Na próxima aula, vamos continuar a tratar dessa questão da geometria do triângulo, das figuras, para se ter trabalhos bem feitos. Então isso é feito no reconhecimento e no planejamento. Eu quero então aproveitar a oportunidade para ressaltar a importância dessa etapa do trabalho, reconhecimento e planejamento. Não se deve, ao fazer um trabalho, o topógrafo ou o engenheiro sair para o campo já com teodolito e querer lá já sair medindo. É preciso fazer o reconhecimento, fazer o planejamento e ver então essa questão da teoria dos erros, da propagação dos erros, como é que esses resultados, a qualidade desses resultados está sendo medida. Se estiver abaixo do que nós estamos querendo, muda-se a posição das figuras. Antes de ir adiante, depois lá na frente, e dar algum problema lá na locação da obra ou lá no apoio à restituição. Evitar isso. Tranquilo, senhores? Eu aprendi com meus mestres o seguinte: o melhor trabalho de campo que tem é o trabalho de gabinete. Então, no gabinete, fazendo-se um bom planejamento,
vai se complementar esse planejamento no reconhecimento, fazendo feedback, e depois não se terá nenhuma surpresa nesse trabalho e na alocação e no que for. Tranquilo, senhores? Então, deixem seus comentários, o que vocês acharam dessa aula, façam sugestões para que eu me guie por elas. Terminamos assim então a aula. Muito obrigado por tê-la assistido. Compartilhem, dêem um like ou dislike, mas façam isso para ajudar o canal. E não esqueçam de fazer os comentários e as sugestões, que isso daí me incentiva. Uma aula dessa demora para planejar e fazer. Isso incentiva o professor. Então, até a vista, senhores. Até o próximo vídeo.